Olá, seja muito bem-vindo. Vamos então aqui para mais uma videoaula. Aqui nós estamos dentro do botão alterar categoria. E aqui eu vou utilizar uma lógica que para mim alterar uma categoria eu tenho que ter algum registro aqui, né? Senão, como é que eu vou clicar no botão alterar sem ter nada, sem ter efetuado uma pesquisa, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha, se o meu text id categoria.text for igual a vazio, então eu vou pedir para o usuário efetuar uma pesquisa, porque senão ele está tentando alterar alguma coisa se ele não fez nenhuma pesquisa, né? Então vou pegar aqui um MCG Box. Veja que, assim, deixa eu só concluir esse botão que eu vou explicar uma coisa referente à programação, tá? Então vou colocar aqui, efetue uma pesquisa. Efetue uma pesquisa para excluir registro. Muito bem. E aí a gente vai usar o nosso exit sub, certo? Parar aqui, beleza. Se ele se tem um ID, então a gente pode alterar. Então vou usar o SQL e a gente vai usar update, tá? Na tabela categoria, muito bem. E a gente vai dar um set e a gente só vai alterar o nome da categoria. Lembra que o ID a gente não altera, tá? Por ele ser um primary key, ou seja, uma chave primária, um número único para identificação que não vai ser alterado. Então a gente não altera, tá? E a gente passa aqui então o text categoria.text, tá? E a gente passa a cláusula where, onde, e aí vou alterar pela minha chave primária, que é o categoria, né? E aqui eu vou passar o combo, aliás, o combo não, né? O id text categoria.text. Deixa eu finalizar aqui. E aspas. Muito bem. Aqui é banco.execute SQL. Beleza. E aí que a gente passa a mensagem aqui. Então, vamos colocar aqui categoria alterada com sucesso. Bom, depois aqui a gente também vai ter que chamar, toda vez que alterar, a gente chama um carregamento de combo, que é uma subrotina que a gente vai criar. Vou fazer uma pausa aqui na codificação para explicar uma questão. Você pode ver que quando a gente vai criar um sistema, cadastrar a informação, atualizar a informação, excluir a informação, né, e pesquisar, né? Então a gente trabalha em cima de um sistema baseado, né, nessas operações, né, de cadastrar, pesquisar, alterar, excluir ao tempo todo. E dentro desses cadastros a gente faz restrições, né, utilizando aqui a estrutura C, por exemplo, né? Então basicamente a gente gira um sistema em cima disso, né? Quando você compreender, né, que você aprendeu aqui, eu sei cadastrar, sei pesquisar, eu sei editar, eu sei fazer uma pesquisa, né? Eu sei imprimir, por exemplo, né? Sei gerar um relatório, né? Sei fazer uma restrição, por exemplo, não quero deixar o usuário cadastrar repetido, como é que eu faço isso? Então é só desenvolver o que a gente chama de lógica, né? De como a gente aprende os comandos e depois você desenvolve a lógica, né? E o melhor caminho para você desenvolver a lógica é você ir desenvolvendo. Vou criar um cadastro de cliente, vou criar um cadastro tal. Aí dentro do meu cadastro de cliente, o número de CPF é obrigatório, ele tem que ser preenchido. Então você tem que colocar lá, olha, como é que eu faço isso? Então eu vou lá, entende? Então é dessa maneira que a gente vai desenvolvendo praticamente todos os sistemas. O que eu faço através dessas videoaulas aqui e de várias outras videoaulas que eu tenho, de vários outros tipos de sistemas, é
tentar passar ao máximo sistemas diferentes para que você possa olhar, eu preciso fazer tal função, naquele sistema lá tem, né? Eu preciso gerar um relatório com gráfico, nesse sistema tem, aí você, lá tem, como é que foi feito? Foi assim, e assim você vai pegando, adquirindo experiência e tendo várias formas de conteúdo para você poder estar conseguindo desenvolver todos os tipos de sistemas que você precisar, ok? Muito bem, aqui então a parte de update está ok. Vamos à parte aqui de excluir. Muito bem. Em excluir, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar do meu computador link, já tem declarado lá, e vou dizer que ele é 2. Por que o valor é 2? Porque eu tenho que começar aqui da segunda linha. E aqui eu não vou usar um SQL de delete, por exemplo. Tá? Eu vou querer excluir a linha toda. Então, para isso, a gente vai usar um comando aqui, não é bem um comando, né? A gente vai usar o do while para a gente percorrer as linhas da planilha e fazer a exclusão. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para o usuário se realmente ele quer excluir. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, e aí eu vou passar um MSGBox, tá? Que é a nossa mensagem, só que agora o MSGBox eu vinha passando assim, né, com aspas duplas. Agora eu vou abrir aqui o parênteses, por quê? Porque eu vou obter uma resposta, ou seja, eu quero que o usuário clique no botão sim ou não, tá? Por exemplo, e aí a partir dessa resposta desse usuário a gente faz uma ação. Então aqui é uma coisa para você interage diretamente com o usuário e a partir do que o usuário digitou, ele faz um retorno para nós. Tá? Então, por exemplo, eu vou só botar aqui bem simples, né? Confirma exclusão, tá? Perguntamos para o usuário se ele quer excluir. E aí a gente pega aqui os botões VB e Yes, No, ou seja, vai aparecer o botão sim e não. E aí a gente passa o título aqui, né? Controle financeiro pessoal, ok? Fecho parênteses aqui, e aí eu coloco, se isso for igual a VB Yes, ou seja, então se ele digitou isso aqui, se ele digitou sim, aí eu vou excluir, tá? Não preciso tratar aqui o else, ou seja, se ele dissesse não, por exemplo, né? Ou seja, ele clicasse não, poderia cair depois aqui, e aí você poderia fazer uma outra situação. Nesse caso aqui, eu vou só pegar se realmente ele quer excluir. E aí eu uso um do while e pego o nome da planilha. Tá? A planilha categoria está aqui, não é o nome da categoria, sim o nome da planilha, então é a planilha 3. Tá? E a gente vai fazer uma concatenação. Range, eu vou pegar a coluna A e vou concatenar com o meu lin. Aqui é 2, né, porque ele tem que começar a partir da linha 2, que eu quero que ele conte, porque a linha 1 é o cabeçalho. E aí eu vou fazer assim, quanto ele for diferente do text id categoria ponto text, ou seja, quanto for diferente ele vai ficar dentro do loop, tá? E dentro desse loop o que me interessa é que ele incremente esse computador em linha igual a lin mais 1. Por quê? Porque quando ele começar a rodar aqui, ele vai encontrar exatamente a linha que eu quero excluir. Porque quando for igual ao text id, ele vai... vamos supor que o que eu quero que ele exclua está aqui, está na A4. Então ele vai começar na 2, 2 é diferente, aqui o ID da categoria é diferente, aí ele vai 3, aí quando for 4 ele vai pegar exatamente o incremento, ele vai somar 2, 3, 4, ou seja, vai me dar exatamente a linha que eu quero excluir. E aí a gente pega aqui, vou copiar isso aqui, usa o ponto interrow, né? Seleciona toda a coluna e aí usa o delete, beleza? Feito isso, a gente passa a mensagem lá para ele novamente. Olha, deixa eu ver aqui, pegar essa aqui.
Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente coloca aqui categoria excluída com sucesso, ok? Muito bem. E depois que a gente excluir a categoria, a gente limpa os campos. Text id categoria ponto text igual a vazio. Text categoria ponto text igual a vazio. Pronto. Dessa forma aqui, a gente já tem então todo aqui codificado. Aqui a gente vai ter que ainda fazer um ajuste ainda, que é o tamanho aqui da... Vamos ver se a gente vai ser necessário. Então eu vou salvar isso aqui. Vamos ver agora então na prática se está tudo funcionando. Então eu vou clicar aqui em novo. Gerou o arquivo. Vamos colocar aquela categoria casa. Vou clicar em cadastrar. Pronto. Categoria cadastrada com sucesso. Se eu clicar agora em pesquisar, eu não dei nenhum parâmetro aqui. Então ele tem que trazer todas. Pronto. Trouxe o ID e a categoria. Se eu selecionasse aqui, por exemplo, vou selecionar aqui CS que não, vou colocar aqui, ó, uma letra T que não tem, ó, então ele limpou, não tem. Então agora eu vou colocar aqui, eu quero que ele traga todas que iniciam com CA, por exemplo. Então, perfeito, tá? Bom, para a gente alterar, ainda falta um detalhe. Para a gente alterar, a gente vai ter que mexer aqui dentro, quando eu clicar aqui, eu tenho que mandar as informações, eu tenho que preencher isso aqui, né? Senão ele não vai deixar alterar. Então eu dou um duplo clique aqui, tá? E aqui eu vou pegar assim, eu vou pegar o text id categoria ponto text, e eu vou pegar a primeira coluna da primeira linha, ou da linha que eu cliquei, eu vou pegar as informações. Então eu vou pegar listbox ponto list, tá? E aí eu pego o próprio listbox categoria ponto, vou usar aqui o list index, tá? A categoria está na coluna 0, então eu passo assim. Agora eu pego aqui, um Ctrl Z aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui é categoria, e aqui eu passo a coluna 1, pronto. Dessa maneira agora, quando a gente efetuar uma pesquisa, e eu clicar aqui, ó, ele carregou aqui. Então eu vou mudar essa categoria aqui, que ela é casa de praia. Vamos colocar assim que serve a categoria. Vou clicar em alterar. Categoria alterada com sucesso. Vamos ver se alterou lá. Alterou. Ok. Tá, e agora eu vou clicar em novo. Ó, viu que ele gerou um novo registro. Vou botar aqui alimentação. Tá? Vou cadastrar essa categoria aqui. Muito bem. Cadastrou e limpou. Agora eu vou clicar em novo e vou tentar cadastrar a alimentação de novo. Vamos ver que a gente tivesse... Vou cadastrar. Opa! Categoria já cadastrada. Perfeito. Agora eu vou excluir, eu vou pesquisar aqui, alimentação, vou clicar aqui e vou mandar excluir. Ó, confirma a exclusão? Se eu disser não, vai acontecer nada. Confirma a exclusão? Sim. Ó, categoria excluída com sucesso. Pronto. Tá feito. Então aqui a gente tem, basicamente eu expliquei, né, bem detalhado para você essas operações de pesquisar, cadastrar, excluir, alterar. Agora para as outras telas, né, e claro, eu vou continuar explicando, mas a gente pode pegar como exemplo, eu vou estar várias vezes pegando os códigos, como eu já até fiz aqui, copiar, colar, porque aqui vamos, né, no caso aqui de despesa, então aqui as operações as mesmas que de categoria, tá? Com alguns detalhes ou outros que eu alterei para fazer esse tipo de sistema aqui, tá? Então vamos para a próxima videoaula, onde a gente vai dar continuidade no desenvolvimento do nosso sistema. Até a próxima.